Estamos ao vivo. O pessoal está entrando na sala ainda. Boa. Olá, boa noite. Deixa eu só ver aqui. Espera só mais alguns minutinhos. Tô achando estranho. Ah, tá. O pessoal tá entrando, começou a entrar agora. Olá, boa noite. Quem for chegando, pode dar só um olá aqui pra gente aqui no bate-papo, aqui no chat, só pra gente ir vendo o movimento. A gente vai esperar uns 5 minutinhos. É engraçado que é bem diferente, né, Raíssa, da palestra digital. A gente que é palestrante e está acostumado a dar palestra, é uma lógica totalmente diferente. Total. Porque a gente não escuta o outro lado, né? Geralmente eu gosto de falar com o pessoal, boa noite. Léo chegou, a Chay chegou, Bruno, conheço todo mundo. Legal. Já é minha guia turística no Rio. Pessoal, for chegando, por favor, dá uma boa noite aí, um olá pra gente, só pra gente vendo o movimento. Estamos aqui hoje com o Marcelo. O Marcelo, ele é especialista em Account Based Marketing. Ele é professor da SPM, CMO da Fotop também, consultor aqui na Grove Office, tem bastante experiência, muita bagagem aí para trocar com vocês. Isso, não deixe o rosto enganar. Só carinho de novinho aí, mas muita experiência, né, Marcelo? Isso aí. Marcelo, fica à vontade para se apresentar. Você pode já contextualizar, o pessoal está chegando, então aí você vai se apresentando com calma e o pessoal vai pegando aí ao longo do conteúdo. Vai lá, toca a ficha. Perfeito. Beleza. Primeiro, gente, boa noite, todo mundo que já está aí. Boa noite, Raíssa, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você para falar sobre account, que é um termo que a gente vê se popularizando nos últimos anos, principalmente depois de 2017. Mas ainda tem muita dúvida em relação ao termo e às técnicas, então vale a pena a gente conversar um pouco mais profundamente hoje sobre o que é de fato e como fazer account-based. Como a Raíssa bem disse, sou aqui, além de ser consultor da Growth Office, comecei na Growth Office com a parte mais de performance e fui transitando para projetos de account, e hoje sou consultor da Growth nessa área de account. E atuo com alguns projetos na Growth que tem um perfil de conta bem interessante, bem robusto, contas grandes, então o account realmente é uma estratégia que para nós funciona muito bem. Além de consultor na Growth, e aí vocês vão reparar meu sotaque, eu sou mineiro, meu sotaque é um pouco parecido com o da Raíssa, mas não tanto. Eu sou lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, sou formado em comunicação e tenho pós-graduação na SPM, lá no Rio. E a SPM hoje é uma instituição na qual eu dou aula também. Dar aula na SPM é uma coisa que me permite ter um contato muito grande com diversos projetos de diversos tamanhos e dúvidas das pessoas, e me permite também ter uma noção melhor de como explicar as coisas de forma que vocês vão entendendo, por exemplo, o conceito complexo como é de account numa palestra curtinha como essa aqui, mas vai ser bem interessante para vocês, tenho certeza. Na SPM dou aula de mídias digitais. Vou entrar rapidamente nesse tema na nossa palestra. É uma palestra que a gente poderia até dar separadamente, porque tem muito conteúdo sobre isso. Mas vocês vão ser capazes de entender nesse pequeno ponto que eu for fazer que há diversos canais que a gente pode utilizar numa estratégia de account e a galera às vezes fica presa ali naqueles canais bastante tradicionais e não consegue, de fato, tracionar o projeto. Para completar, eu sou CMO no Fotop, que é uma startup, uma plataforma de fotografia. Cheguei aqui no Fotop como Growth e fui transitando ao longo do tempo para uma posição de liderança de marketing e Growth. Acredito que todas as startups que estão em fase de tração devem ter essa noção de que marketing e Growth são uma coisa meio que não pode ficar distante, né? Você não pode ter uma área de marketing que não pensa em Growth, você não pode ter uma área de Growth que não pensa em marketing. Então, a gente fez essa transição e hoje eu sou responsável tanto pelas iniciativas de performance, aquisição, ativação, receita, renda, referência, em todas as... Falei renda 2 vezes. O funil pirata na startup para ambos os lados dela, tanto fornecedores quanto clientes de fato. E
tenho bastante experiência pelas minhas experiências profissionais também de alguns projetos que estão acontecendo agora com o account, e vou poder dar alguns insights para vocês, tanto de coisas que já aconteceram, quanto de coisas que estão acontecendo, tendências de mercado desse momento. E é uma coisa legal, Raíssa, você também, por ter o cargo que você tem, a galera como nós que põe cargos de C-level nos nossos LinkedIn, somos muito impactados por abordagens que teoricamente são account, a gente vai falar por que não são, vai ser um ponto legal aqui da palestra também, a gente entender profundamente como pensar nessa estratégia e como executá-la. E aí vou trazer algumas mensagens que eu recebo também, que vocês vão ver a lógica que não está sendo aplicada nela. Acho que é isso, Raíssa. Pessoal, é o seguinte, eu vou só explicar um pouquinho da dinâmica para quem não assistiu os outros dias. O Marcelo ele vai passar o conteúdo, tá? E se vocês tiverem dúvidas ao longo do caminho, só mandar dúvida aqui no chat, e aí eu vou sinalizar o Marcelo, né? E vou compartilhar aqui com vocês a dúvida da pessoa e a gente vai debater aqui sobre o assunto. Beleza, Marcelo? Vou te fechar aqui minha câmera, tá? Pode compartilhar teu slide e toca a ficha. Tá, antes eu gostaria de fazer um pequeno acordo com o pessoal. Quando você está numa sala de aula, isso é extremamente necessário. Na palestra, acredito, nesse formato de interação que a gente tem também. Tirem quaisquer dúvidas que vocês venham a ter para que esse conteúdo seja o mais produtivo possível para vocês. Perguntem, façam comentários, usem a minha experiência e usem a experiência da Raíssa para trazer esse conteúdo que a gente está dando aqui para o dia a dia de vocês. Então, por favor, surgiu uma dúvida, por mais básica que seja, façam uma pergunta para a gente nos comentários que a gente trata. Manda aqui, Marcelo. Vou fechar minha câmera aqui. Só me confirma, tá dando certinho aqui os slides? Sim, tá aparecendo, tá perfeito. Deixa eu só fechar isso aqui. Beleza. Gente, tema de hoje, Account Based Marketing. E aí eu escolhi uma abordagem desse tema que é focada no período em que estamos vivendo, Covid. Como abordar de forma consultiva em tempos de crise. A última coisa que você quer é queimar cartucho com um cliente estratégico seu e afastá-lo da sua comunicação com alguma comunicação que não esteja sendo bem pensada, bem estruturada e bem executada. Então, hoje, eu gostaria de passar para vocês a minha experiência de account para evitar que isso aconteça e para evitar que vocês sejam alguns dos casos como os que eu vou mostrar aqui para frente. Falei um pouquinho da minha experiência. Ela está aqui. Acho que o que faltou foi um pouco dizer que estou aqui porque tenho bastante experiência de account, não só em projetos de startups, mas também em empresas bem tradicionais. Eu tenho uma experiência bem diversa em account. Já trabalhei com empresas que executavam essa estratégia tendo um perfil de cliente bastante startup, digamos, como é o Fotop. Mas a gente tem já tive perfis de clientes, por exemplo, de empresas extremamente tradicionais, cujo perfil A de cliente era um supermercado. E tudo bem, acho que o conceito de account vale independente se você vai atender empresas de tecnologia ou empresas com um perfil bastante tradicional de relacionamento. Antes, eu gostaria de fazer 2 pontos aqui, porque é bastante comum a gente ver o mercado diferenciando o account como se a account estivesse isolado e fosse uma estratégia de marketing como é outbound e como é inbound. Não é correto pensar dessa maneira. Account utiliza outbound e utiliza inbound. Então, o marketing em nível de contas, o marketing baseado em contas, que é a tradução literal de account-based, ele utiliza essas 2 abordagens e pega o melhor delas, digamos. Faz com que o outbound, por exemplo, atinja as pessoas quentes da maneira correta, da maneira mais, digamos, próxima de um fechamento, mas ela também utiliza inbound para que você seja capaz, por exemplo, de produzir um case que o seu potencial cliente vai ter vontade de ler e vai gerar extremo valor para ele. Então, antes dessa apresentação, acho que vale ficar claro para todo mundo, account inclui esforços de outbound e inclui esforços de inbound. Para ficar também claro para todo mundo essas definições. O que é outbound? Vejo muita gente falando que outbound é marketing de interrupção. Isso se deve muito ao fato da
dos esforços que houveram no passado para organizar o conteúdo de marketing digital no Brasil, criava-se muito conteúdo educacional de inbound, e aí o jeito mais fácil de você explicar inbound é falar que não é, por exemplo, comercial de TV, ou não é uma mídia que interrompe a jornada do usuário. Na verdade, eu vejo outbound como o processo de atingir ativamente potenciais clientes que demonstram, e aí, por favor, gente, aqui tem uma ênfase gigantesca na palavra demonstram, de alguma maneira, precisar da sua solução, ou de uma solução específica. Eu não tenho capacidade suficiente para dizer para vocês o quão é importante a palavra demonstram nessa minha definição. Vocês vão ver mais para frente esse exemplo. Inbound marketing, por outro lado. Inbound é o que nos trouxe até aqui, digamos, né? Inbound cumpriu o papel de organizar o conteúdo de marketing digital no Brasil e no mundo também, se você pegar a importância que a HubSpot teve para o mercado digital. Inbound é o processo de atrair potenciais clientes que pesquisam ativamente por uma solução ou por atributos dela. Então, um exemplo prático aqui, se eu puder fazer uma divisão rápida entre inbound e outbound, imaginem que eu, como consultor de account-based marketing, estou ativamente na internet pesquisando por base de dados de empresas de tecnologia no Brasil. Essa é uma pesquisa que eu fiz. Se você é uma empresa que fornece bases de dados, você pode produzir esse tipo de conteúdo. E aí, obviamente, eu, numa pesquisa como essa que eu descrevi, vou poder encontrar a sua empresa. Por outro lado, se você é uma empresa com esse perfil, se você tem base de dados de clientes de tecnologia no Brasil, você pode também procurar ativamente pelo Marcelo, que colocou, por exemplo, lá no LinkedIn dele, que ele é um consultor de account-based marketing. E aí eu vou ver valor nessa abordagem, porque a sua ferramenta cumpre o papel de, digamos, melhorar algum aspecto do meu trabalho. Então, as duas principais diferenças são essas: o outbound, o contato parte da empresa; inbound, o contato parte do cliente, do potencial cliente em direção à empresa. Por favor, percam o preconceito, e isso é muito comum, gente. Eu vejo muito isso na sala de aula, quando eu pergunto o que o pessoal entende como outbound, a galera fala, anúncio no YouTube, anúncio de TV no intervalo da novela. Gente, entendam que são estratégias válidas, dependendo do tipo de empresa que você tem, dependendo do tipo de empresa que você quer atender como cliente. E Marcelo, por posso favor, só colocar uma observação? Eu acredito que esse preconceito do outbound veio muito por questão de interesse próprio mesmo das empresas que ganham o mercado vendendo inbound. Então, é como se você tivesse que matar um para vender o outro, né? E, cara, eu acho isso um absurdo. Da mesma forma, o pessoal que vende outbound matar um inbound para vender. Não precisa matar um para vender o outro. Eu acredito que são complementares e depende muito do momento de cada empresa para você entender o que faz mais sentido, tá? Então, acho que esse tipo de o marketing de interrupção, o custo dele é mais alto. Cara, mais alto depende. Qual é o teu ticket médio, né, daquela conta do cara que você vai falar? Então, faz muito mais sentido, às vezes, você chegar em direto e certeiro em quem você, de fato, entende que tem potencial de compra, né, do que você chegar e fazer um anúncio, né, inbound, jogar uma rede, né, num mar gigantesco e trazer um monte de lixo. Então, trazer assim, sapatos, né? É verdade. Sim. Não é? Então, assim, eu acho que depende muito, tá? Então, eu acho que esse preconceito tem a ver também com o mercado aí, com esses interesses escusos, na minha opinião. Concordo. E aí, vou fazer um ponto ao seu ponto, Raíza. A Raíza bem disse, depende do momento da empresa. Marcelo, no Fotop, usa inbound account e outbound, dependendo do tipo de cliente que precisa atingir. Quando você é uma plataforma ou quando você é uma startup, normalmente você atende públicos diferentes. Pode ser que um público reaja melhor a uma abordagem de marketing do que outra. Isso é perfeitamente normal. E bastante comum, inclusive. Então, vale trazer esse ponto. Essa noção de que um tipo de marketing sempre funciona, como a gente vê muito, viu muito principalmente, graças a Deus isso está passando, mas a gente via uma noção de que inbound era para todo mundo. Eu lembro muito dessa frase e eu brigava muito contra isso. Account é para alguns tipos de contas e para alguns tipos de clientes, outbound para outras, inbound para outras. Se você
transforma tudo. Se você tenta aplicar, por exemplo, o inbound para um produto que não é procurado, você vê uma realidade parecida com essa que a Forrester bem coloca aqui nos dados. 0,75 em média dos leads gerados viram clientes. Novamente, isso não é regra, claro. Existem projetos que têm taxa de conversão altíssima de geração de lead para cliente, mas é uma média de mercado, principalmente em estratégias de inbound. Aqui, um pouco de outbound já. Menos de 2% das cold calls viram reuniões. Novamente, cold call é uma coisa que costuma ser muito mal utilizada. Então, se você utilizar bem cold, pode ser uma excelente ferramenta na sua estratégia. E uma métrica que eu gosto muito, a gente estava conversando mais cedo, eu, Raíza também, eu trouxe essa métrica porque é bastante comum você, ao receber um lead, digamos um lead orgânico, esse lead já vai conhecer o seu produto bem o suficiente que ele vai começar a converter no seu produto já lá na frente na jornada. Ou seja, existe uma empresa de software aqui no Brasil muito grande, quando eu entro em contato com ela, eu sei que é tão agressiva a estratégia comercial dela que quando eu entro, eu já estou muito próximo da compra, sendo que antes eles poderiam estar me impactando e me levando em direção à conversão mais rápido. Então, levem sempre isso em consideração. Pode ser que, às vezes, você receba um contato que já está muito quente, porque ele estava pesquisando soluções como a sua no mercado, tentou contratar a solução, viu que não ia conseguir por causa de budget, e aí caiu em você e já está muito mais próximo de converter. Trouxe uma estatística da Gartner, do último relatório deles de CMOs, e eu sempre tenho, vocês que trabalham com marketing, tenham o costume de ler esse relatório, ele sai anualmente, e uma competência, uma habilidade que foi destacada pelos CMOs da Gartner esse ano é o potencial de analisar o mercado. Eles entendem como a maior habilidade necessária a um CMO, a uma pessoa que gerencia um departamento de marketing, analisar o mercado e, de fato, entender o mercado que está na frente. Vou mostrar uns exemplos para vocês que demonstram bem essa estatística da Gartner. O que eu quero dizer até agora para que a gente entre em account sem preconceito? Em 2020, não existe receita de bolo. Minha empresa é essa, é desse segmento. Então isso, com certeza, no seu segmento é essa estratégia que funciona. Não vão por esse caminho, porque, como eu mostrei aqui, 0,75% de leads que viram clientes, Growth Office tem projetos de inbound que são inacreditáveis a taxa de conversão de lead para cliente que são gerados nos projetos. Então, vamos só ter uma noção de que não há receita de bolo e que você precisa entender bastante a sua empresa para que você escolha a melhor estratégia. Apesar disso, eu gostaria que isso não aconteça com vocês que estão me ouvindo agora. Tem gente que assiste conteúdos como esse que eu e a Raíssa estamos passando para vocês e entende, e olha e fala, caraca, é isso que eu preciso fazer na minha empresa. E aí, quando você tem esse tipo de pensamento, acontecem coisas como essa aqui que eu estou mostrando. Talvez vocês não estejam lendo tão bem, vou só colocar um highlight aqui. Um dia, cheguei no trabalho, abri meu e-mail e tinha isso aqui na minha caixa de entrada. A pessoa se apresentando, e aí, basicamente, o que tem para mim nesse conteúdo aqui? O meu nome, só. É a única coisa que eu olho e identifico que faz sentido para a minha realidade no momento. Marcelo, o cara tá falando de coronavírus no e-mail. Não importa, gente. Em nenhum momento eu falei... Ele é um plano de saúde, tá? Só para ficar claro para vocês. Em momento algum, eu dei indícios no meu LinkedIn, no meu Instagram, no meu Facebook, em qualquer lugar de que eu estava precisando, no caso dessa empresa aqui, de um novo plano de saúde. E aí, gente, tem uma brutal condicional. Vocês lembram que eu falei? Clientes que demonstram, de alguma maneira, precisar de uma solução. Eu não demonstrei em momento algum que eu precisava de um plano de saúde. Portanto, uma coisa que tem que ficar clara nas mentes da gente. Abordagens proativas de outbound e de account, portanto, não são panfletos. Eu não quero saber da sua empresa. Eu quero saber como é que a sua solução resolve esse problema que está gritando na minha cara aqui agora. E aí, se a sua solução resolver esse problema, aí sim eu vou querer saber da sua empresa. Esse e-mail que eu recebi aqui
é um panfleto. E aí vocês que assistiram a live do Vitor ontem, o Vitor é um especialista em copy que trabalha com a gente na Growth, e a live dele pode ajudar muito a vocês não repetirem esse erro aqui que eu estou mostrando na tela. Então, sugiro que vocês deem uma olhada nesse conteúdo depois. Esse slide aqui, eu deixei bagunçado de propósito. E no centro da página, vocês vão ver que tem uma mensagem que diz o seguinte: analisamos que vocês estão com crescimento gradativo nos acessos do site, mas um ponto de atenção é que mais de 75% das suas palavras indexadas no Google estão na terceira página. O que ele não falou nessa mensagem dele? Existe um conceito muito simples que todo profissional de marketing tem que saber, que é a cauda longa, gente. Quando você está abordando, se você mandar para mim, que coloquei no meu LinkedIn, CMO, ou se você mandar para a Raíza, que colocou no LinkedIn dela, CEO, gente, a gente não vai botar esses cargos sem entender um conceito como é a cauda longa. Então, a pessoa que me manda isso, eu falo para ela, pô, ela tá de sacanagem comigo. Ao mesmo tempo em que o meu tráfego não está crescendo gradativamente. O tráfego, nesse caso dessa empresa aqui, dobrou em um espaço de 4 meses. Então, o conteúdo que eu recebo diariamente no meu LinkedIn via inbox é, em sua maioria, spam. Gente me oferecendo produto que eu não demonstrei em momento algum que eu queria. Enfim, conteúdo que não me interessa, de fato. E aí, você vê gente falando assim: pô, Marcelo, alunos meus já falaram isso. Pô, Marcelo, eu mando cold e-mail, mas não funciona. Eu falei, tá bom, me mostra o seu cold e-mail. E aí você percebe no cold e-mail que a pessoa está falando só da empresa dela, nunca do cliente. A única variável que existe no e-mail, por exemplo, é o first name, como esse pessoal que mandou mensagem aqui. Então, cuidado, se você entender que account é o melhor jeito de fazer aquisição para sua empresa, não caia nesse exemplo negativo aqui de mandar spam e de desrespeitar a inteligência do lead com o qual você está conversando. Provavelmente, se você vai para uma abordagem de account, você vai falar com pessoas sêniores no segmento dela. Então, um cuidado importante aqui. Marcelo, acho que é legal complementar, né, que assim, o que o pessoal faz muito, né, até comentei essa semana aqui nesse webinar, acho que foi da segunda-feira, se não me engano, o pessoal me adiciona no LinkedIn e fala assim: oi, conheça a minha empresa. Minha empresa é isso, manda o link. Falei, cara, oi, sabe, que você é doido? Então me adiciona, não fala nada e me manda um e-mail. Porque no LinkedIn você sabe, você consegue extrair os e-mails, telefone das pessoas. Cara, e nem contextualiza. Tipo, oi, fulano, oi, Raíza, eu te adicionei ontem no LinkedIn, porque eu acredito. Mas vou te falar que eu tenho um exemplo aqui, se der tempo eu mostro. Cara, eu tô sendo impactado por uma empresa de chatbot de inteligência artificial. O cara tá arrebentando. Tá me dando vontade de falar com ele. Por quê? Ele tá entrando, ele me adicionou no LinkedIn, me mandou mensagem por e-mail, ele contextualizou que ele me conhece por e-mail, ele falou que ele entende no mercado. Ele está insistindo muito no contato e está mostrando personalização, ou seja, dá para ver que ele, no mínimo, estudou a minha empresa e está muito personalizado. Até montagem no Photoshop o cara fez e me mandou. Sabe? Tipo, então, assim, tipo assim, quero falar com você. Você é especialista, eu sei que você trabalha com isso, com certeza a solução pode servir para você e para os seus clientes. Então, assim, cara, eu não preciso de chatbot agora, mas está me dando vontade de falar com ele só para conhecer. Então, acho que a diferença é sério, para ver assim, pô, cara, é muito inteligente a forma como ele está fazendo. E, se eu não me engano, se chama Alana.ai, alguma coisa assim. Então, assim, é diferente da maioria, que todo dia tem um spam na minha caixa postal lá. Então, exato. Realmente, né? Então, Marcelo, toca a ficha aí, eu vou sair aqui, manda ver. Tá, eu vou só colocar um ponto aqui. A palavra mais importante que a Raíza colocou nesse ponto dela foi personalização. Eu recebi um cold mail maravilhoso um dia desse. E assim, a gente que é especialista, o mínimo que a gente pode fazer é ler tudo. Então, vocês podem ver, eu abri as mensagens aqui, eu olhei os erros de cada um, eu aprendi com isso. Não deixem de abrir. Se caiu na sua caixa de entrada, tome o tempo, abra e fala assim, tá, primeiro ponto, como é que essa pessoa conseguiu meu e-mail? Que na maior parte das vezes é no LinkedIn, como a Raíza bem disse. Segundo,
por que esse e-mail caiu numa caixa de entrada e não numa caixa de promoção ou de atualização? Ou seja, tente aprender com quem está fazendo pelo menos alguma parte do processo certo. Eu estou olhando aqui na outra tela, eu recebi um cold mail muito bom um dia desse, onde a pessoa basicamente chegou em mim me pedindo contato de outra pessoa na empresa, só que ali embaixo ela falou, eu tenho essa solução aqui que aumenta a taxa de conversão de carrinho em tantos por cento em empresas do segmento seu, e ela mostrou algumas empresas que ela atendia no meu segmento. Eu falei, gente, eu preciso falar com você agora. É tipo, eu posso não estar pesquisando por chatbot, como a Raíza não está também, mas é uma solução que me entrega valor. Então, se eu receber, eu não vou ignorar. O nosso objetivo aqui hoje, meu e da Raíza, quando a gente conversou sobre esse conteúdo, a gente quer mostrar para vocês como começar uma estratégia de ABM, como ser criativo, pensar diferente do restante da galera que está fazendo isso, e mais importante, como fazer uma estratégia que traga resultado. É bastante importante pensar nisso. Você não vai fazer account só porque você quer mandar coisas divertidas para as pessoas, você quer ter resultados inclusive diferentes de estar aparecendo na caixa de spam das pessoas no Gmail. O primeiro ponto, e aí é uma frase até que o Vitor trouxe na apresentação dele ontem. Primeiro ponto é que você faça uma análise dos seus clientes atuais. Comece o trabalho analisando os seus clientes atuais. E aí depois você vai dividir a sua base de clientes. O Abraham Lincoln tem essa frase que o Vitor trouxe. Se você me der 6 horas para derrubar uma árvore, eu vou passar as 4 primeiras afiando o machado. Gente, essa frase não é brincadeira. Não adianta nada você ficar trazendo clientes que estão ruins. Ou seja, o que você vai procurar na sua análise? Quais são os melhores clientes e o que eles têm em comum entre eles? E aí, vou dar alguns exemplos bobos. Olha, os melhores clientes sempre são empresas cujo dono é o diretor de marketing. Os melhores clientes sempre são as empresas que têm menos de 3 decisores na cadeia. Ou seja, consigo rapidamente chegar no cheque assinado. Não. Os piores clientes, a negociação demora 6 meses. Nossa Senhora. Os piores clientes, além de demorar 6 meses a negociação, eles dão churn no primeiro ano. Não. A taxa de conversão do segmento imobiliário é bizarramente grande, enquanto que a taxa de conversão do segmento de tecnologia é bizarramente pequena. Gente, levem a sério esse processo de abrir a base de clientes de vocês e de analisá-la com a profundidade que ela merece. Quando a gente está pensando em um produto, quando a gente está desenvolvendo uma solução, a gente costuma ser muito criativo na hora de produto, na hora de tecnologia, de marketing e tal. A gente esquece que esse produto, eu não preciso analisar só o meu analytics, eu preciso analisar o comportamento dos meus clientes e o comportamento dos meus leads. Algumas coisas que vocês podem fazer também, análises complexas. Imaginem que vocês têm lá no Pipedrive, no Salesforce, qualquer que seja o CRM que vocês usam no processo de venda. Analisem a quantidade de decisores que foram envolvidos naquele segmento, e aí vocês vão ser capazes de entender, por exemplo, que um segmento precisa de menos abordagens de diferentes consultores comerciais. Analise também o ciclo de venda, e aí eu estou dando aqui uma palavra que eu adoro, que a gente usa muito mal, o KNAI, que é a atividade fim das empresas. Analise em qual tipo de KNAI o ciclo de venda é curto. E aí você vai me perguntar, para quê, Marcelo? Uma coisa idiota, por exemplo, que você consegue fazer com essa análise. Marcelo, eu preciso bater meta. O meu comercial precisa entregar X mil reais de venda até o fim do mês. Você vai olhar lá nos seus KNAIs e vai ver que o ciclo de venda desse tipo de KNAI aqui específico é de 15 dias. Beleza, você tem tempo hábil para trabalhar essa conta. Marcelo, mas a account sempre é com conta que tem longo prazo de negociação? Não necessariamente. Se você chegar rápido ao decisor com uma proposta de valor muito interessante, de forma consultiva, também é account, gente. E uma coisa importante, o LTV por porte da empresa, ou o LTV por faturamento da empresa, o LTV pelo tempo em que a empresa existe. LTV, para quem não sabe, é Lifetime Value, é a quantidade de valor, ou quantidade de recurso financeiro que o cliente deixa com a sua empresa
ao longo do tempo. Então, você vai ver LTVs aí de 36 meses, por exemplo, um ciclo em que o cliente fica consumindo de você de forma frequente por 36 meses, ele vai te render um valor específico dentro daquele contrato que ele firmou com você. Esse é o LTV. E aí, gente, pode parecer bobeira, mas quando vocês fazem esse tipo de análise, vocês vão se surpreender com os padrões que vocês vão achar. Principalmente em empresas que têm um grande volume de clientes. Um dos primeiros projetos de account que eu toquei, a empresa tinha uma carteira de 600 clientes que tinham passado por ela no ano, e quando as meninas, que a gente chamava, que eram as gerentes comerciais, precisavam bater meta, elas iam nos clientes que pagavam menos, sabe? Tipo, era mais fácil fechar clientinho do que o cliente que tinha um ticket médio alto, mas que exigia, digamos, um certo... Vou chamar aqui de uma certa ginga na comunicação com ele. Então, é necessário que vocês olhem esses dados para que vocês tenham consciência da base de clientes de vocês e do mercado mais ainda. Algumas coisas que podem sair dessas análises que eu estou pedindo para vocês. O e-mail é o asset mais valioso de uma pessoa para empresas que trabalham digitalmente. O CNPJ é o asset mais valioso de uma empresa. Se você sabe o CNPJ de uma empresa, você consegue extrair muita informação com esse numerinho mágico. E o KNAI é a informação mais útil que você não usa hoje na sua estratégia. Vou dar um exemplo prático para vocês. Muitos amigos meus, quando vão abrir, que trabalham no mesmo segmento que eu, quando vão abrir MEI, chegam para mim e perguntam: Marcelo, qual o KNAI que usa para fazer isso aqui que eu quero fazer? Aí eu falo: beleza, esse KNAI você precisa fazer isso. Para fazer isso, você precisa desse KNAI. E aí vocês vão percebendo, por exemplo, imagina só, se eu sou um gerenciador de projetos como o Asana, eu consigo impactar todo mundo que usa aquele KNAI, porque eu sei que a pessoa que tem aquele KNAI é um potencial cliente do meu produto. Gente, novamente, a maior habilidade dos CMOs em 2019 é a capacidade, de analisar o mercado e tomar ações a partir dessas análises. Uma vez que você faça, e aí, gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer um desses termos que eu usei aqui e sobre qualquer uma dessas análises, mandem aqui no chat que a gente responde. Uma vez que você fez a análise de quem está com você agora, de quem é seu cliente agora e de quem dá certo e quem dá errado, faça a persona da empresa, que é o seu cliente ideal. E aí vocês, provavelmente, por terem trabalhado já com inbound, vocês vão lembrar de buyer persona. Eu quero falar com a Raíza, que nasceu no Rio de Janeiro, que tem uma agência de growth, que mora em Floripa, isso, aquilo. E aí, você vai ter o perfil daquela pessoa. Dá um passinho para trás e faça o perfil ideal da empresa. E aí, uma vez que você tenha com muita clareza qual é o perfil ideal da empresa, você consegue segmentar a sua comunicação e seus esforços de marketing e vendas de uma forma espetacular. Algumas coisas que eu uso nessa segmentação. Número de funcionários de uma empresa. Pode ser que você ofereça uma solução. Eu e a Raíza, por exemplo, a gente atende projetos de account de diferentes portes. Pode ser que para que um determinado tamanho de equipe seja exigido para que um processo tracione melhor. Pode ser. Ou não. Pode ser que, se você tiver uma pessoa no departamento de marketing, a sua solução funcione extremamente bem para equipes de marketing enxuta, ou seja, se você tem uma automação, você quer que aquela pessoa precise dedicar pouco tempo à sua ferramenta e vá fazendo outras coisas, enfim. Faturamento, muito importante, principalmente se a sua solução tiver um ticket médio alto. Se você tiver um ticket médio alto, a pessoa tem que ter um faturamento alto para pagar. Parece bobeira, mas nesse primeiro projeto de account que eu participei, a gente mandava propostas de Tier B para clientes que eram D. E aí, obviamente, as propostas eram recusadas. Eu vou explicar direitinho esses tiers que eu estou falando, que seriam os níveis, mais para frente no conteúdo. Uma coisa que faz parte da minha realidade hoje, saber que tipo de capital a empresa tem. Se ela tem capital privado, se ela tem capital público, ou se o capital vem todo de fora. E aí, por que isso é relevante? Porque, por exemplo, empresas que têm capital internacional vão ter um segmento de relação com investidores forte.
por exemplo. Ou vão ter um board estruturado. E aí, uma empresa que tem um board, basicamente, precisa ser atingida de uma forma bastante diferente de uma empresa que tem um CEO que resolve tudo por conta própria. Gente, estou dando ideias para vocês. Vocês conseguem aprofundar muito nisso. Peguem o CNPJ da empresa de vocês, joguem lá na ferramenta da Receita Federal de consultar CNPJ, e aí vocês vão ver a quantidade de informações que vocês conseguem tirar dessa consulta. Outra coisa, você consegue segmentar a empresa pelo mercado-alvo dela. Como? Também olhando no KNAI. Mas você também consegue ter uma análise um pouco mais aprofundada, se você já fez a segmentação de mercado. Entender, por exemplo, que a empresa, vou dar um exemplo na minha cabeça aqui, a New Balance, por exemplo, que é aquela marca de material esportivo, ela está interessada em vender para quem? Para B2B2C. Então, qual que é o perfil de B2B2C? É uma empresa que tem um faturamento muito alto, é uma empresa que tem muitos decisores envolvidos. Então, você precisa ter uma noção também do mercado-alvo, nesse exemplo que eu dei aqui, da New Balance, ou do seu potencial cliente. Então, gente, percebam, na hora que você coloca a persona da empresa ideal, você tem que ser capaz de entender o mercado-alvo dessa empresa. Gente, não é simples fazer account, porque realmente necessita de uma camada de análise bastante rica. Mas justamente por necessitar dessa camada de análise, é que é uma abordagem que dá tanto resultado. Então, vocês vão ter que queimar um pouco de fosfato no início do projeto, mas ao longo do projeto vocês vão ter bastante sucesso, porque vocês foram capazes de entender o cliente de vocês da forma correta. Raiz, se você tiver algum ponto nas minhas falas, pode ir colocando, tá? Tá, eu tenho algo para complementar. Assim, hoje em dia existem diversas ferramentas que você consegue ter essa informação, tá? Sim, com certeza. Por exemplo, eu falo de algumas mais para frente também. A gente tem um cliente que se chama Sete Tecnologia, é cliente da Rose Office, tá? Tem uma plataforma muito interessante, muito boa para você ter essa análise, entender de fato o tamanho do mercado que você pode atingir, entender quantos sócios estão envolvidos, o faturamento de cada empresa, tamanho, consegue também ter e-mail, tem telefone, né? Então, assim, e consegue também clonar perfil, que o Marcelo estava falando lá no início. Cara, seria legal você começar a fazer a sua estratégia de account based marketing com base no seu perfil do seu cliente ideal, nas suas análises. Então, você consegue clonar perfil. Então, você vai lá, faz importa uma lista com CNPJs da tua empresa, dos seus clientes ideais, ele clona esse perfil, ou seja, te mostrando as empresas que utilizam o mesmo KNAI, que tem o mesmo porte, e começa a te dar padrões. Então, você consegue, digamos assim, ter mais inteligência, né, no seu trabalho aí de account based marketing. Tem outras empresas também, como Results, tem Texify, tem diversas. Isso, Lead2B. Então, acho que vale a pena analisar cada uma dessas ferramentas e ver em questão de custo-benefício, funcionalidade. Tá, mas resumindo, né, tem várias aí no mercado. Pode tocar a ficha aí, Marcelo. E como o público da Growth é bastante startup, assim, e pode ter uma galera que pensa de uma forma um pouco mais enxuta, gente, dá para fazer no braço também. Dá para fazer com ferramenta, mas eu, quando estava provando o valor de account lá nos primeiros projetos, eu fazia muita coisa no braço. Hoje, menos, confesso. Mas é possível fazer. Planilhinha de Excel, PROC-V, Index e vamos embora. É possível. Alguns exemplos aqui, gente, que vocês podem ter uma noção. De novo, o material da Gartner, e aí quem quiser aprofundar em account, a Gartner é uma grande fonte sobre isso. Lá em cima, digamos no Firmographics, que a Gartner chama das, digamos, características da empresa, ela tem um perfil de multinacional de óleo e gás, nesse exemplo aqui. Ela faz, em tecnologias, investimentos significativos em SAP ERP Systems, ou seja, ERP, todo mundo sabe, gerenciamento financeiro e de demanda de produto. Psicográfico, ela é uma organização disciplinada, ela tem uma força muito grande de planejamento, tem um setor de TI bastante forte, que puxa a empresa, digamos.
e ela tem uma visão responsiva de tecnologia, ou seja, ela vai contratando novas soluções, ela testa muita coisa. Gente, tudo isso é possível ver. Se você entrar no Google, no site de uma empresa, e aí com uma ferramenta simples como o Appalizer, por exemplo, você consegue ver todas as ferramentas que uma empresa usa no site dela. Se tem 560 coisas ali, significa que essa empresa tem um perfil, por exemplo, de testar soluções, de usar ferramentas e de complementar a comunicação, digamos. Situação do negócio. Aqui, nesse exemplo da Gartner, uma empresa que está indo para a Ásia e para o Oceano Pacífico. No caso de uma das contas que eu atendo, a gente está indo para a Europa, Portugal, Itália, Espanha. Ou estava, né, indo antes do corona, infelizmente. Mas você consegue perceber a movimentação quando essa empresa, por exemplo, compra um domínio em outra língua. E você consegue rastrear esse tipo de coisa com algumas ferramentas. Business Model e Operation Model também. Você consegue saber se a empresa, por exemplo, está no nível ainda de se importar com sustentabilidade. Como é que eu vejo isso, Marcelo? Vai lá nas redes sociais dela, vê se elas dão essas ênfases à tecnologia sustentável, ao meio ambiente, a práticas verdes, ao comportamento da equipe. Enfim, gente, tem diversos fatores que vocês conseguem usar na segmentação de empresas. Nesse exemplo da Gartner, é um cenário ideal. Uma empresa grande com ticket médio de 250 mil reais, ela tem que ter isso daqui feito, mas eu sugiro que vocês comecem com isso daqui em mente. Beleza, Marcelo, não consigo saber se eles estão querendo priorizar a sustentabilidade, mas você consegue saber, por exemplo, quantas pessoas tem no departamento de TI. Só ir no LinkedIn e buscar o nome da empresa. Então, gente, adaptem esse gráfico aqui da Gartner à realidade de vocês, mas não deixem de ter conhecimento sobre o perfil de empresa que você atende. Exemplo de uma das minhas enterprise personas que está rodando agora, nesse minuto, enquanto eu falo com vocês, essa estratégia está funcionando. O meu enterprise A, nesse caso, é uma imobiliária de São Paulo. Na verdade, esse aqui é o B que eu trouxe. Eu li rápido aqui 1.000, mas é 100. Imobiliária de São Paulo, com mais de 1 milhão de faturamento, com pelo menos 100 anúncios em algum portal agregador de imóveis. Essa é uma conta B nesse projeto que eu estou falando aqui. Marcelo, por que B? Porque uma imobiliária com um faturamento maior e com ainda mais anúncios em algum portal agregador de imóveis é uma empresa que, se eu converter, se eu trouxer para dentro, vai me trazer um faturamento médio ainda mais alto do que essa conta B. Esse é um exemplo real, gente. Esse projeto está acontecendo nesse momento. Algumas ferramentas que a gente pode usar, e aí tomei a liberdade de trazer ferramentas gratuitas apenas, por mais que elas sejam, de certa forma, limitadas, você consegue trazer muito insight com essas três. O Data Miner é uma ferramenta de extração de dados, que é uma picaretinha, o ícone. É bastante famosa, a galera usa bastante, e entre essas três é a minha favorita, porque é bastante customizado. Se você manjar um pouquinho de CSS e de expressão regular, você consegue se virar muito bem no Data Miner. E ele também tem uma camada ali de projetos que as pessoas vão criando e vão disponibilizando na biblioteca pública. Há também o Phantom Buster, que faz mais ou menos a mesma coisa que o Data Miner, mas ele tem um perfil mais social. Então, por exemplo, se você quiser saber quem eu sigo no Instagram, você consegue colocar o meu perfil lá no Phantom Buster, o perfil do Marcelo, que é um perfil aberto, e aí vocês conseguem puxar as informações de quem o Marcelo segue. Só para vocês terem uma noção do que dá para fazer. E o Octoparse é uma ferramenta que é muito boa para buscar dados estruturados dentro de uma sequência de páginas. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Um agregador de imóveis vai ter paginação. Eu estou procurando lá as imobiliárias de São Paulo, por exemplo, e eu vou ter essas imobiliárias distribuídas entre 50 mil páginas. O Octoparse é ótimo para varrer cada uma dessas páginas e puxar os dados que eu quero dali de dentro. Uma vez que você tem... Pode falar. Marcelo, posso só falar mais 2 ferramentas que a gente utiliza bastante aqui na GrowDrops? Claro, pode falar. É o Lusha, tá? Lusha, Lusha. Então, o Lusha é excelente para extrair informações do perfil do LinkedIn sem você precisar se conectar. Então, por exemplo, ele puxa o e-mail e telefone, né, de qualquer pessoa que tenha perfil no LinkedIn e que tenha colocado essas informações lá, tá? Então, ou seja,
Tem o LinkedIn Helper, né? Então, o LinkedIn Helper, ou até mesmo a própria ferramenta do LinkedIn, você consegue extrair essas informações, mas você tem que se conectar com o lead, né? Para você conseguir extrair e-mail e telefone, mas o Lusha não. O Lusha você consegue extrair sem precisar se conectar. Tem o Contact Out. Raíza, depois eu posso adicionar na palestra, tá? Só para que o pessoal depois, no final, a gente coloque, só para que fique também na gravação. Uhum. A gente tem o Contact Out também, que é uma extensão, é uma lupinha, você consegue entrar no perfil da pessoa no LinkedIn sem se conectar com ela, como a Raíza bem disse. E o Contact Out te mostra lá os dados dessa pessoa. Só peço, e a Raíza provavelmente vai concordar comigo, cuidado com o que você vai fazer com esses dados que você extrai. Pelo amor de Deus, não vai mandar spam para essa pessoa. Passo 3, uma vez que você já entendeu as empresas que você atende na sua empresa atualmente e você deu uma olhada no mercado, divida o mercado em níveis A, B, C e D. Pensa só. Você, vou dar o meu exemplo. Você, Marcelo, tem uma equipe que tem pouca gente, provavelmente. Você não vai ser uma super multinacional quando você começa uma estratégia de ABM, o mais que seja possível, mas você tem recursos limitados na maior parte dos projetos, pessoas e tempo limitado. Portanto, não dá para fazer o ideal e o melhor com 500 contas de ABM rodando ao mesmo tempo. Então, pense da seguinte maneira. Se você for super eficiente na segmentação das suas contas, você quer ter poucas contas aqui em cima, em one-to-one, para que você seja capaz, por exemplo, de fazer uma abordagem muito consultiva, muito próxima com a pessoa e você seja, de fato, extremamente personalizado, mande conteúdo que você escreveu para ela, mande vídeos que você pensou para ela. Então, tenha poucas contas aqui em cima, no nível one-to-one. Aqui para baixo, você vai ter o one-to-few, ou seja, você vai ter uma série de contas, e aí já algumas, para as quais você tem certo nível de personalização. Eu vou mostrar mais para frente como eu faço, tá, gente, para vocês entenderem. Então, você vai ter um volume um pouco maior de contas B e C. Agora, contas D, one-to-many, a gente chama de ABM programático, ou seja, essas pessoas vão ser atingidas pelos esforços da nossa empresa, mas numa lógica semelhante àquela que acontece quando você joga alguma coisa na água e tem as ondas que vão acontecendo, você vai mirar seus esforços sempre na conta A. E aí os esforços vão se espalhar pelo mercado, que é perfeitamente comum e é esperado que aconteça em projetos como esse. E aí você vai acabando atingindo as contas D, por exemplo. Você não vai dedicar tanto tempo e recursos para atingir contas D. Um exemplo que eu tenho fácil aqui na minha cabeça, Raíza, se eu puder adicionar, resultados digitais. Uhum. A resultados digitais não atende perfis D. Eles excluem clientes que não têm site. Então, se você ativamente converte em algum material da RD, mas você não coloca o seu site lá, eles não colocam você no pipe. E aí, por mais que você entre em contato e queira contratar, você não consegue. Porque eles entendem que esse cliente vai gerar muito atendimento, vai dar churn, enfim. É um nível de segmentação importante. Grupos A e B devem ter uma quantidade incrivelmente pequena de contas. E aí vou dar um exemplo para vocês aqui, que um dos trabalhos que a gente já fez juntos, eu e Raíza. A gente tem um cliente que tem 5 contas A. De verdade. Não precisa ter mais do que isso se você for super personalizar os esforços de comunicação. Então, se você for fazer landing page para a empresa do cliente, se você for fazer vídeo para a empresa do cliente, se você for mostrar se você for fazer alguma abordagem offline para a empresa do cliente, você não quer que tenha 10, porque você vai se perder, não vai conseguir atingir todo mundo da melhor maneira. Então, lembre-se de, no grupo A, realmente segmentar o mercado. Grupo B, você vai Marcelo, ter aqui... Posso falar um ponto? Quando você mira em poucas contas, você se aprofunda muito mais na abordagem. Então, assim, você aumenta também o número da cadência, o número de interações com essa conta. Então, a chance de conversão é muito maior, porque você vai e se aprofunda, do que você falar, tipo, uma vez com 100, é mais fácil falar 10 vezes com 10, né? Então, a sua chance de conversão é muito maior. Sim. E além da sua chance de conversão ser muito maior, essa empresa, uma vez que ela converte,
por você já ter estudado ela, saber, por exemplo, que o faturamento dela é alto, o ticket médio de empresas como ela é alto, provavelmente você vai ter um ticket médio mais alto em contas A. É uma maneira que a gente usa para fazer segmentação de mercado. Então, beleza você falar com 10, mas são 10 que equivalem a outras 100. Então, lembrem dessa proporção. Uma coisa que eu costumo falar nos meus projetos de ABM e eu costumo implementar é que a gente não exclua contas. A RD exclui, nesse exemplo que eu dei, mas não necessariamente você precisa excluir, a não ser que esse cliente te dê muita dor de cabeça. Vou dar um exemplo prático aqui pra gente. Eu já trabalhei em agência de publicidade e propaganda daquelas bem tradicionais, lá no começo da carreira. O cliente D, para eles, a gente não percebia isso na época, mas o cliente D era o cliente que entrava só para fazer redes sociais, e ele tinha uma expectativa muito alta no projeto de redes sociais, só que ele não entendia muito bem aquilo, e era um cliente que dava dor de cabeça para a equipe e cancelava o contrato muito rapidamente. Ou seja, você gera um atrito interno, e é um cliente que tende a não se pagar, que você investiu muito tempo trazendo ele saiu cedo da sua empresa. Marcelo, eu posso complementar com um exemplo aqui na própria Growth Office, tá? Então, por exemplo, a gente faz um trabalho forte de pré-venda e a gente identifica, por exemplo, a gente não atende microempreendedor, né? Porque a gente sabe que o microempreendedor, ele, além de não ter budget, ele não tem estrutura, ele não conseguiria pagar e não conseguiria também dar vazão, né, no trabalho. Então, o que a gente faz? A gente oferece, em vez de excluir, como a RD faz, a gente oferece mentoria, né? Agora, para esse ano, eu vou lançar também cursos. Então, você começa a pensar assim, eu começo a vender um produto, um serviço com ticket médio mais baixo e começo a educar e maturar, né, a relação ali com esse cliente, evoluindo numa cadeia. Começando, por exemplo, com curso, indo depois para mentoria, para depois vender uma consultoria e depois vender uma consultoria mais a terceirização do seu setor de marketing. Então, assim, a partir do momento que você começa a entender a tua jornada, a jornada do seu cliente, você consegue pensar nesses upsells, né? Eu acho que esse é um exemplo importante aí para vocês pensarem, né? Porque eu acredito que tem bastante oportunidade aí no mercado, não precisa, digamos assim, excluir, né? Até mesmo, de repente, criar um novo produto, né? Como eu falei, né? Um novo produto para uma nova segmentação. Exato. E aí é interessante o ponto que você coloca, Raíza, porque a gente falou, o primeiro ponto dessa apresentação foi a análise. Quando você conhece muito bem o seu cliente, vai ser muito simples de você sair com um novo produto a partir das dores que esse potencial cliente ou atual cliente te fala. Então, se aquele perfil que é D fica o tempo inteiro pedindo para você capacitação, faz um curso, ou faz uma mentoria. Enfim, você consegue ter ideias de produto através dessa segmentação também. Colha informação sobre as contas, gente. Passo 4. Uma vez que você olhou o mercado, entendeu qual é o tipo de empresa que você quer trabalhar, achou empresas parecidas com aquele perfil que você já tem interno, procurou, dividiu essas empresas em níveis, e aí agora você precisa colher informação sobre as contas no sentido de entender quem são as pessoas envolvidas naquele trabalho. Então, vou dar um exemplo aqui. Conecte-se com essas pessoas no LinkedIn se você entender que essa é a forma correta. Mas não é. Beleza, visita o perfil da pessoa no LinkedIn. Olha o Instagram dela. Olha o Face. São mídias. Raíza, como eu, é de marketing, vem de marketing e agora growth. Raíza, seu Instagram é aberto, provavelmente, não é? É aberto, sim. O meu também. O nosso perfil, o nosso tipo de emprego, de trabalho, de esforço, nos coloca em uma posição que é muito comum a gente ter Instagrams abertos, pessoas com o nosso perfil. Então, por exemplo, você pode olhar lá o meu Instagram e ver sobre o que eu posto, qual é a minha rotina, sobre o que eu me orgulho, que tipo de informação eu gosto de consumir e compartilhar. E, gente, isso pode parecer creepy, mas no nosso segmento, principalmente em startups e empresas de tecnologia, empresas mais, digamos, high touch, eu diria, é bastante comum a vida profissional da pessoa estar bastante alinhada com a vida pessoal. Então, ela posta sobre trabalho mesmo, compartilha conquista e tudo mais. Estude as pessoas que estarão envolvidas na tomada de decisão. E aí, novamente, você não precisa fazer isso na mão. Você pode usar crawler, pode comprar bases de dados internas, pode usar suas bases de dados internas. Então, por exemplo, muita gente reclama de preencher
Pipedrive e Salesforce. Adivinha para que serve você preencher tudo bonitinho? Para agora. Raíza deve lembrar, eu gosto muito de lembrar esse momento. Quando eu era mais novo, minha mãe me levava em outra cidade. Eu sou de uma cidade muito pequenininha, chamada Além Paraíba, em Minas Gerais. E os meus pais me levavam em outra cidade para ir em um médico. Um médico de criança, esqueci agora como chama. Pediatra. O médico... Pediatra, obrigado, Raíza. O médico, quando recebia os meus pais, ele pegava a minha ficha, virava a ficha, e aí lia um pouquinho e começava a fazer perguntas para os meus pais. Do tipo, e aquele problema que você tava? E como é que foi o seu trabalho que é tal nos últimos tempos? Gente, se o médico com um papel consegue guardar informações sobre o cliente dele, fazer colocações, engajar aquele cliente de uma forma que ele se sinta mais próximo dele, caramba, você com uma base, com um CRM, com um Pipedrive da vida, não consegue, por exemplo, anotar que aquele lead não gosta de ouvir áudio? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Tem uma empresa dessas de base que eu tentei contratar, juro para vocês que eu tentei, mas a vendedora com a qual eu falava só falava comigo com áudio. E no momento em que eu estava precisando falar com ela, ou seja, entre o horário comercial, eu não tinha como parar para ouvir um áudio de 2 minutos. Eu falei para ela algumas vezes. Tá falando? No WhatsApp. No WhatsApp. Eu falei para ela algumas vezes, não posso falar por áudio, me mande por e-mail, ou me manda por mensagem, texto, afins. Ela não fazia isso. Ou ela fazia algumas vezes, tipo, tá, Marcelo, essa é a proposta. E aí eu ia negociar a proposta com ela, ela mandava áudio de novo. Gente, se isso acontece com uma... Oi? Básico, né? Você falou. Básico, sim. E aí, se isso acontece com uma pessoa só envolvida na decisão, Raíssa, imagina quando tem 3. Ou quando são vários consultores da empresa. Por exemplo, quando você contrata resultados digitais, você começa falando com um comercial, daqui a pouco você está com IS, daqui a pouco você está com CS, e daqui a pouco você está com um CS outro, porque troca CS lá com uma certa velocidade. Enfim, você precisa manter uma base de dados interna sobre os seus clientes e como eles gostam de ser tratados e como eles se comportam. Marcelo, não estou começando agora, não tenho base de dados interna. Vá para as bases de dados externas, como essas que a gente já mencionou aqui, Lead2B, Results, Acert. Procure essas informações no mercado. E tem uma que eu gosto bastante também, a gente esqueceu de mencionar mais cedo, que é a CATA, C-A-T-T-A, que é uma informação que permite que é uma ferramenta que permite que vocês busquem dados de pessoas mesmo. E é assustador até. Só depois que você conhece as contas e realmente entende o que essa pessoa, o que a Raíza ou o que o Marcelo consomem de informação, aí sim você vai decidir os canais. Vou dar um exemplo aqui. Se você precisar de falar comigo ou com a Raíza, provavelmente se você for pelo LinkedIn vai ser pai bola, vai ser sucesso. Por quê? Porque nós trabalhamos em um segmento que necessita que a gente esteja sempre no LinkedIn, ou produzindo conteúdo, ou interagindo com gente. Foi até assim que a gente se conheceu. Você tem que entender qual o tipo de canal no qual a pessoa engaja, no qual a pessoa realmente consome. Mas, Marcelo, eu quero usar Google porque os meus concorrentes usam. Pô, Marcelo, mas eu tenho aqui uma galera que produz conteúdo. Sério, a gente posta um artigo no blog por semana, a gente faz artigo pra caramba de redes sociais e tal. Pode ser que aquele canal que você já usa atualmente na sua estratégia não seja o ideal quando você transita de uma estratégia para outra. Então, você está lá produzindo e-book no seu blog, quando você vai para uma abordagem mais ativa, digamos, outbound, você precisa de pensar em como a pessoa vai consumir esse conteúdo. Você precisa ser um conteúdo rápido. Se é uma pessoa ocupada como nós, ela não vai ter tempo de olhar aquele e-book, ler 15 páginas daquele conteúdo que você está falando, mas pode ser que ela tenha tempo de ver um infográfico, pode ser que ela tenha um vídeo rápido, pode ser que ela tenha tempo de ouvir um podcast na hora que ela está na academia, ou como a gente está sem academia no momento, quando ela estiver se exercitando em casa. Então, gente, a gente precisa de fato entender a pessoa. Marcelo, como é que eu faço isso? Gente, pesquisa. Pesquisa com o cliente, pesquisa com potenciais clientes e pesquisa com o usuário. Marcelo, posso te fazer uma pergunta? Eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso.
Nesse momento que está todo mundo em casa, que o volume de e-mails aumentou, o número de abordagem no LinkedIn aumentou pra caramba, todo mundo conectado. O que você daria uma dica prática para o pessoal se diferenciar nesse período de Covid e até mesmo entender o momento, ou seja, se gerar um interesse, que o pessoal está falando, cara, não é o momento de fazer venda direta. Eu acho que é um ponto importante você falar sobre isso. Porque o pessoal tá um pouco averso, né, com esse tipo de abordagem de venda direta, porque muita empresa está segurando grana. Então, assim, que você dá alguns exemplos de formas de você se diferenciar, se destacar no meio dessa multidão e formas de abordagem nesse período tão delicado que a gente está passando hoje? Com certeza. Vou dar um exemplo prático, Raíza, que me atingiu recentemente e eu achei maravilhoso. Eu era cliente da Reserva quando eu morava na outra cidade, quando eu morava em Juiz de Fora, antes de vir aqui para São Paulo. Eu era cliente da Reserva. E aí, uma vez eu comprei, já morando aqui em São Paulo, e tive que trocar os meus dados lá no site. E aí a Reserva, assim como outras marcas, tem uma comunicação muito agressiva por SMS, e-mail, ficam mandando spam, e apesar de ser profissional disso e de abrir muita comunicação para ver o que estava sendo feito, uma hora eu perco a paciência. E a maior parte dessas marcas que ficam me mandando spam, eu já bloqueei do meu e-mail e do meu SMS, ou seja, eu não recebo mais essas comunicações spam. Mas eu recebi uma carta da Reserva recentemente, foi já depois da quarentena, já aqui em São Paulo, onde a Reserva me falava, era a historinha de uma das pessoas que trabalham na Reserva fazendo o produto e que essa pessoa não parou de trabalhar porque ela continua produzindo as peças, mas ela está tendo mais tempo com os filhos dela, porque ela está trabalhando em horário alternativo, está conseguindo ir para o trabalho com menos tempo. Raíza, eu acho mágico uma coisa que a gente tem desde os anos 1700, talvez, se chama correio, gente. Por mais que você deva ter cuidado hoje em dia, quando você for usar correio por conta do Covid, você vai ter que mostrar, por exemplo, para a pessoa que você manuseou corretamente aquele material, ou que o papelzinho que você mandou está dentro de alguma coisa que ela possa limpar antes de abrir. O cenário exige esse tipo de cuidado. Mas eu adoro ser lembrado. E assim, quando eu recebo uma mala direta da Dell, por exemplo, que faz isso com frequência, que tem um panfleto com promoção, com preço das coisas, eu pego e jogo no lixo. Quando eu recebi essa carta da Dell, eu falei, uai, quem tá me mandando carta? Porque... Quase ninguém faz mais. Qual foi a última vez... Gente, vocês que estão nos ouvindo aí, qual foi a última vez que vocês receberam uma carta pelo correio? Cara, eu não lembrava. Não recebo fatura, só boleto, só pra pagar. Exatamente. Eu não recebo mais. Então, gente, é um canal que não é caro. Se você parar para pensar, pode custar mais barato você mandar uma carta para as pessoas do que você fazer uma campanha no YouTube. De verdade. Então, por exemplo, o primeiro que eu gostaria de começar é conteúdo offline, ou seja, impactar a pessoa, porque a pessoa está em quarentena, está de saco cheio de ficar em casa, está sozinho muitas vezes, principalmente em grandes cidades, as pessoas são de fora e aí podem estar em quarentena por conta própria em suas casas. Então, acho que você mostrar empatia, digamos, ou você mostrar que você pensa naquela pessoa é uma atitude de bastante valor. Vou dar um outro exemplo aqui, Raíza. Criação de comunidades é um canal que eu acho maravilhoso nesse período. A sua empresa certamente atinge um perfil de cliente, e se você estiver fazendo a sua aquisição da maneira certinha, você provavelmente vai ter muitos clientes que são semelhantes. Então, vou dar um exemplo aqui de uma das empresas que eu atendo. A gente tem muitos fotógrafos. No Fotop, atendemos, sei lá, 4.000 fotógrafos. Por que não criar um grupo onde eu vou mostrando para essas pessoas semanalmente conteúdos que estamos encontrando na internet que sejam de grande valia para eles? Eu já vi gente fazendo isso muito bem no Telegram. Mas você pode fazer criação de comunidade aonde você quiser. Quer ver um outro lugar, gente, onde comunidade é muito eficiente? Facebook. Acreditem vocês ou não, as ferramentas de grupo do Face funcionam muito bem. Se você tiver alguém ali dentro produzindo conteúdo segmentado, de grande valor, funciona muito bem. E outra dica, que eu acho que é outro canal, e até eu falei um pouco depois, mas estou me adiantando aqui, sem problema,
você pode produzir ferramentas para que as pessoas continuem realizando algumas funções do trabalho delas, mesmo que à distância. Então, por exemplo, numa estrutura onde o escritório funcione com todo mundo no mesmo lugar, e que você tenha o pessoal de tecnologia muito próximo, você consiga conversar, funciona muito bem, só chegar e falar assim, preciso que você resolva isso aí para mim. Mas na nova vida, digamos, vida corona, você pode, por exemplo, produzir uma planilha para que o seu cliente seja capaz de descrever as coisas que ele tem que fazer no dia dele, que ele se organize, consiga fazer um controle do tempo dele. No nosso caso aqui, por exemplo, você pode mandar para esse cliente um material rico sobre como está o mercado dele no exterior, para tranquilizá-lo e ele possa entender, por exemplo, como é que nos outros países que estão um pouquinho à frente da gente no tempo do corona, já estão funcionando. Então, gente, basicamente, tem milhões de possibilidades de canais. Vocês podem explorar qualquer um desses 19, e aí falo milhões porque de 19 você tem 30, 40 possibilidades de explorar cada um dos 19, e aí você vai chegar num potencial muito grande. Alguns dos canais que eu acho valiosos, a Raíssa me pediu para listar alguns, aqui vão outros. Criação de comunidade, como eu falei, é um canal que me agrada bastante, que vocês podem fazer com pouquíssimo dinheiro, juntar um grupinho de pessoas que produz conteúdo e que usam determinado produto dentro de um lugar comum, pode ajudar, por exemplo, a aumentar a retenção dos seus clientes, porque eles estão vendo ali num fórum, digamos, as principais dúvidas no uso do seu produto, e estão vendo as soluções para essas dúvidas. E isso vai fazer com que elas, por exemplo, diminuam a demanda de atendimento com você. Não tem uma pessoa para ficar nutrindo uma comunidade. Beleza, faz engenharia como marketing. Vai lá no seu RD, por exemplo, na ferramenta que você usar de automação, cria uma landing page que seja divertida e que entregue valor para a pessoa. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você tiver um público que engaja bem com conteúdo leve. Que tipo de gerente de marketing é você nessa quarentena? E aí eu consigo colocar nessa landing page alguns exemplos práticos. Por exemplo, consigo entender se a pessoa está gerenciando bem a verba de marketing dela ou se a verba dela simplesmente sumiu. Engenharia como marketing, gente, é um dos principais canais, na minha opinião, e ele é muito pouco utilizado, principalmente aqui no Brasil. O Neil Patel, que é até uma figura um pouco cômica no nosso mercado, ele usa engenharia como marketing de forma bastante eficiente. Eventos offline, pode falar. Você pode criar também quiz, você pode criar simuladores. Você, por exemplo, aqui na Grove Office, eu compartilho alguns templates que a gente utiliza nas consultorias como canal de aquisição. Então, por exemplo, o template que eu desenhei aqui, e a gente utiliza os nossos clientes de funil de marketing e vendas, quem quiser também só me dar um olá, me mandar uma mensagem por e-mail que eu posso compartilhar. Eu compartilho, eu tenho material rico. Eu falo, olha, esse funil, para você, de fato, acompanhar as metas de marketing, venda, taxa de conversão, com benchmark de mercado, a gente utiliza os nossos clientes aqui para você. Então, assim, você pode aproveitar os materiais que, de alguma forma, já existem para gerar lead, né? E para agregar valor também. E um ponto que o Marcelo comentou sobre eventos offline, a gente está num momento que não tem offline, né? Então, assim, é o momento de investir em evento online, sabe? Cara, pode ser uma grande oportunidade de você ser referência, se tornar autoridade na sua comunidade, no seu mercado. Exemplo, quantos eventos de growth existem no mercado? Tem de marketing, mas de growth não tem muito. Então, eu vi growth para B2B, menos ainda. Ou seja, quanto mais segmentado, melhor. Então, assim, por quê? Porque a minha persona é B2B. Também a gente atende B2C, mas é principalmente naquela grupo A, B, o meu grupo é B2B, por conta do ticket médio. Né? Então, assim, é o que eu falo, existem várias oportunidades. Não precisa ser um grande evento com vários palestrantes, pode ser um evento, um webinar com um especialista, com uma pessoa compartilhando. Sabe? Aí você pode muito bem pedir para as pessoas enviarem dúvidas antes, para você começar a entender as principais objeções, dúvidas da sua persona e começar a direcionar melhor o teu webinar. Então, assim, você não precisa usar uma ferramenta, nem fazer uma produção tipo, como esse evento que tem uma página direcionada. Você pode usar o Google Hangout, sabe? Você não precisa de sofisticação se você não tem estrutura.
Então, assim, eu acho que o momento está aí, eu acho que existe bastante oportunidade no mercado, até mesmo uma live no Instagram, se o seu público está lá. Eu acho Sim. que tem que simplificar, sabe? E aproveitar as oportunidades mesmo. Você fez esse ponto antes de mim, mas foi muito bom colocado. Não existe a possibilidade de fazer offline event hoje em dia, mas o Tração chama esse canal de evento offline, e até acho que ele deveria chamar de evento só. Mas, só para que vocês entendam, é um baita canal tanto de aquisição quanto de ativação, gente. Então, sugiro que vocês utilizem eventos, sim, como a Raíza bem disse, online, né, hoje em dia. Relação pública não convencional. Gente, essa carta que eu recebi da reserva, por exemplo, foi um material que me fez engajar de forma que eu não esperava com a empresa. Ela me fez entender melhor como é que funciona a empresa internamente, me fez lembrar da empresa no momento em que eu não estava pronto para consumir o produto dela, mas criou comigo uma proximidade do tipo, pô, deixa eu entrar no site aqui e ver se tem alguma coisa que eu gosto. Pode ser o caso de vocês também. E um canal fantástico que eu estou utilizando agora nesse momento é BizDev, desenvolvimento de negócios. E aí no Brasil a gente tem muita gente fala BizDev como se fosse comercial, né? O desenvolvimento de negócios como sendo aquela pessoa que vai atrás de novas contas e tal. O Gabriel, no Tração, ele coloca BizDev como o desenvolvimento de uma solução em conjunto com uma empresa que atende o mesmo segmento que você. Então, vou dar um exemplo aqui. E aí, BizDev. Eu encontrei um parceiro que agrega 900 imobiliárias em São Paulo. Essas imobiliárias dele têm 38 mil anúncios no momento. Eu, fazendo uma parceria com esse cara e entregar uma solução que ele está precisando agora, que é visita online no apartamento, agrega valor para ele e utiliza uma fortaleza da minha empresa de uma forma diferente da que é utilizada normalmente. Desenvolvimento de negócios é uma baita oportunidade no momento em que a gente está agora, porque muitos mercados foram liquidados. Um dos mercados que eu atendo, por exemplo, de eventos, acabou, pelo menos pelo futuro próximo. Então, gente, vale a pena vocês olharem para as empresas que atendem o mesmo segmento de negócio, de cliente de vocês. Quem está nos ouvindo tem interesse em marketing, por favor, procurem esse livro, 19 é o Traction, que conta os 19 canais que uma startup usa para atingir crescimento de clientes. E realmente é uma leitura que vale muito a pena. E aí, uma vez que você definiu os canais, personalize os esforços de conteúdo. Eu dei o exemplo aqui de carta. Beleza, mas o Marcelo na reserva pode ser cliente C. Não sei qual é o meu tier lá na reserva. Pode ser que para o cliente A, os caras estejam mandando cerveja. Pode ser que para o cliente B, os caras estejam mandando uma fotinha da pessoa. Enfim, o que eu sugiro que vocês façam? Produzam, e aí isso se encaixa a uma lógica de produção de conteúdo, que o pessoal já está acostumado. Produza conteúdo de topo, meio e fundo para a conta A. Ou seja, você vai se comprometer com toda a jornada de compra da conta A. Então, se eu vou atender imobiliária que tem mais de 10 mil anúncios em São Paulo, eu vou olhar para aquela imobiliária, vou entender a dor que ela tem, e aí eu vou produzir conteúdo de topo, meio e fundo para atrair essa imobiliária para mim e também para me dar força na hora de abordar esse cliente, por exemplo, no LinkedIn. Olha só esse artigo que eu fiz sobre o seu mercado, sobre a sua dor específica, e aí você faz com que o seu conteúdo seja muito mais próximo da realidade daquela pessoa. Meio e fundo para B, para que você, nas suas abordagens, tenha aquele conteúdo mais denso que você precisa para fechar. E no caso do C, recomendo que você faça só conteúdo de fundo. Então, a imobiliária que tem menos de 10 anúncios, pode ser que ela se interesse pela solução, mas aí eu não vou dedicar tanto esforço de marketing e vendas para aquela imobiliária, quanto eu dedico lá para a conta A. E aqui, na D, novamente, eu falei que vocês vão jogar a pedrinha no meio do lago, e aí a ondinha é o que acontece com a conta D. Você vai mirar na conta A com força, e aí você vai acabar atingindo a conta D por osmose. E aí, gente, estou falando isso aqui considerando que vocês têm recursos de marketing e vendas limitados. Marcelo, não tenho recurso de marketing e vendas limitados. Sou a Unilever. Vai ser feliz. Estou falando isso aqui na realidade startup e PME.
Aqui, gente, estou mostrando uma play que a gente fez para um projeto. Essa play, vocês podem ver, começa no LinkedIn, vai para o WhatsApp, tem parte de e-mail, tem mala direta, tem SMS. Então, gente, vocês precisam entender que uma vez que você for abordar o seu cliente, você vai começar de uma forma super consultiva, tentando entender a dor desse cliente, comentando sobre um conteúdo que esse cliente tem engajado ou compartilhado. Vai oferecer material que seja semelhante àquele conteúdo que ele está consumindo. Vai ajudar esse cliente. Antes de qualquer coisa, você vai gerar valor para esse cliente. Lembra lá no começo que eu mostrei para vocês o cara que chegou para mim fazendo uma abordagem fria, sendo que eu não tinha mostrado necessidade daquele produto? Não façam isso. Entendam primeiro a dor da pessoa, entendam a necessidade, e aí sim você vai nutrindo a pessoa. E aí, olha só, mando mensagem, mando conteúdo, vou colocando diferentes pessoas para participar do projeto. Eu tenho aqui o G, o A, tenho o D aqui, tenho diversas pessoas participando dessa comunicação com aquele lead. Por quê? Porque esse lead aqui é uma conta A. Eu vou dedicar esforço, sim, para minha conta A, vou fazer um material específico só para ele, vou mandar coisinha para ele na Rappi, ou seja, aqui a gente fez uma gracinha, vou mandar uma caneca para ele com um pacotinho de chá, porque café é bastante clichê, né? A gente está falando aqui com muitos problemas, a gente te mandaria café. A gente quer que o seu 2020 seja cheio de paz, aproveita o chá. E aí, além disso, eu vou mandar um outro conteúdo para outra pessoa nessa empresa, de novo por correio, que demonstra a economia que o meu produto pode trazer numa base do tamanho desse cliente. Então, eu fui aqui para uma pessoa super leve, super engraçadinho, para que ela no escritório, eu tô aqui no escritório, pensei o seguinte, eu cheguei na minha mesa, abri isso e falei, caraca, que legal! E aí eu acabo impactando toda a empresa que está à volta daquela pessoa, ao mesmo tempo em que outra pessoa da empresa está recebendo outro conteúdo meu, com outra profundidade, com outro objetivo. Então, essa daqui na tela, gente, é um exemplo de uma play, ou seja, uma jogada de account-based marketing. A gente vai usando diferentes canais, a gente tem diferentes profundidades de comunicação, mas o nosso objetivo é o mesmo. A gente quer marcar uma reunião no final das contas para converter aquele cliente. Em tempos de coronavírus, você não vai ter várias pessoas ao redor, mas você vai ficar tão feliz e vai botar no Slack. Pessoal, olha que legal que eu recebi da empresa tal. Sabe, você vai postar isso no seu Instagram, dependendo do nível de atividade que você tem. Enfim, você vai compartilhar com alguém. É isso que é importante. Né? Eu acredito muito nisso. Quando a gente é surpreendido, né, a gente acaba compartilhando com as pessoas próximas a você ali, no ambiente de trabalho. Sim, sim. E eu acho que por mais que a gente tenha restrições de Covid no momento, correio é uma coisa que continua existindo. Por mais que pode demorar a chegar mais um pouco, mas pensa só, quem for amigo da Raíza, manda para ela uma carta que ela vai ficar feliz. Eu também ficaria. Correio funciona muito bem, gente. Uma coisa importante aqui, eu mostrei para vocês os canais, vocês podem ver que tem diferentes pessoas que estão envolvidas nessa comunicação. Então, imagina o seguinte, se você é uma conta A prioritária para aquela empresa, não seria um absurdo se o diretor comercial for falar com essa conta A. Ah, não, mas é conta C. Beleza, coloca um analista do comercial, coloca um pré-venda, coloca uma comunicação que não seja tão necessária de tempo, digamos, porque, obviamente, a gente tem pessoas que custam mais caro para a companhia do que outras. Quem que vai produzir os conteúdos que a conta A vai exigir ao longo da comunicação? Ah, beleza, vai ser o meu melhor redator, vai ser o meu melhor jornalista, vai ser a melhor pessoa de conteúdo aqui da empresa, porque ela entende muito do produto, tem conhecimento de case, vai conseguir realmente produzir alguma coisa bastante robusta. E quem que vai ser o responsável por esse canal aqui? A gente brincou ali de Rappi. Quem que vai ser a pessoa que vai ser responsável por gerenciar o Rappi nesse momento? Então, gente, aqui tem a parte criativa de marketing que a gente adora fazer brainstorming, pensar em abordagens criativas. Aqui está a parte de planejamento da ação e aqui tem uma parte técnica também muito importante.
Então, quando vocês forem pensar nas coisas legais de account, pensem também nas coisas mais técnicas. E aí aqui vem Marcelo, eu vou compartilhar aqui meu e-mail. Eu vou ver se eu consigo compartilhar minha tela. Aquele e-mail que eu comentei com vocês no início. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Vocês estão vendo a minha tela? Eu tenho que parar a minha, Raiza? Acho que eu tenho que parar a minha, né? Para a sua. Não, tô vendo a sua. Tô vendo a sua. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Aqui, acho que sim, né? Se o Marcelo tá vendo. Eu tô vendo, tá aqui. Então, por exemplo, olha, isso aqui foi uma abordagem que eu recebi por e-mail. Eu apaguei alguns, mas olha só. Oi, Raíza, vi que no seu perfil do LinkedIn, olha aqui, que você está na Growth Office. E aqui foi um erro, né? Que eu sou a dona, mas ok. E achei que poderia fazer sentido conversarmos. Mas, assim, isso já me chamou a atenção. Eu nunca recebi um anexo no e-mail, né? Tão personalizado. Provavelmente isso aqui é uma inteligência artificial. Aí falou assim, existem duas coisas que você não descobriu, lá. Colocou print de exemplos práticos de como a solução dele pode me ajudar para os meus clientes, por exemplo. E depois, os próximos e-mails, eu ignorei. Ele mandou um e-mail em cima do e-mail. E sempre abordando. E olha só aqui, esse por último aqui. Tá vendo? Então, assim, aí ele falou assim, nós temos habilidades em comum, áreas semelhantes, ele viu que eu trabalho com marketing. Mas eu tô querendo dizer, por mais que eu não tenha interesse no momento, mas me interessou muito, sabe? Peraí. Marcela, acho que tá dando algum erro aí. Você tá vendo a minha tela? Tá. Me interessou muito entender um pouco mais o que esse chatbot, com essa inteligência artificial que consegue interagir com usuários nas redes sociais, pode ser útil para os clientes. Então, assim, porque foi a forma criativa, foi algo que, de alguma forma, eu vi que tem, no mínimo, uma segmentação. Eu acredito de verdade que é um robô que fez isso. Tá? Porque se ele vem de inteligência artificial, é um robô. Só que, cara, se esse robô ele fez esse trabalho tão manual, cara, o que ele pode fazer para os meus clientes? Né? Que talvez tenha uma base grande para poder fazer essa abordagem de account, que é muito one-on-one, que é muito braçal, sabe? Então, de repente, a gente começa a focar em esforços do grupo C, né? Usando uma ferramenta de inteligência artificial. Então, foi algo que falei, cara, me interessou e provavelmente eu vou responder o e-mail dele para poder conversar. Depois você conta pra gente. Tá. Aí, gente, uma vez que a gente definiu qual vai ser a play, quais vão ser os esforços técnicos, a gente roda a jogada. E aí, como somos aqui profissionais de growth, tem uma parte importante que é analisar a jogada e fazer experimentos da próxima vez para que ela funcione ainda melhor. Então, algumas coisas que a gente vai perceber. Marcelo, o LinkedIn não funcionou legal, não. As pessoas não abrem o e-mail. Mas a mesma copy por e-mail está funcionando, que é uma maravilha. Beleza, então pode ser que esse segmento seja menos ativo no LinkedIn. Beleza, uma conta fechou nessa play. E a conta que fechou veio por indicação. Ou seja, a gente atingiu alguém, esse alguém acabou indicando a gente para essa conta. Ou seja, pode ser que o seu perfil tenha um comportamento de indicação, pode ser que o seu perfil de empresa seja compartilhável, e aí vocês vão ter que analisar a empresa por empresa para entender. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu amo a Hotmart, é tipo a minha Love Mark. Mas eu nunca comprei nada na Hotmart que não um evento, o Fire. Mas por gostar tanto da marca, eu indico ela para muita gente. Então, por exemplo, quando ela me impacta, eu indico para outras pessoas. Então, basicamente, vocês vão ter que entender de onde estão vindo também os clientes resultantes daquela play. Vou dar um exemplo prático aqui. 37 pessoas receberam a mensagem e engajaram quando ela veio do CEO. Só 12 quando ela veio do SDR. Então, muita gente pode ser que não vá curtir falar com o SDR, uma pessoa que no LinkedIn já está assim, é representante comercial. Mas pode ser que tenha aquelas pessoas que vão gostar de falar com um CEO, com um CMO, um CTO. Então, apesar de tecnologia normalmente não estar envolvida nisso, mas entendam a realidade do segmento de vocês e entendam também quem vai ser a melhor pessoa para mandar essas mensagens. Se vocês olharem aqui, na nossa play, a gente planejou que seriam pessoas de marketing que iam enviar as mensagens. Pessoas que, por exemplo, no seu LinkedIn tinham growth hacking e não desenvolvimento de negócios. E aí, falando pra caramba, dando esse passo a passo, acho que vale eu passar para vocês algumas experiências que eu tive com a ABM ao longo dos últimos anos.
para que vocês entendam o que esses esforços podem causar na empresa de vocês. A minha primeira experiência, no primeiro projeto que eu implementei de ABM, numa empresa extremamente tradicional ainda, havia uma cegueira da equipe comercial em relação ao mercado. Então, por exemplo, muitos dos consultores comerciais não tinham noção de que existiam empresas muito grandes na cidade, que eram do nosso segmento prioritário, mas que, por exemplo, ficavam em bairros isolados. Eu perguntava assim, Delta Y. Pai, nunca ouvi falar dessa empresa? Só que eu olhava aquela empresa nas bases e tinha, 3 vezes mais faturamento do que uma que a equipe comercial se contatava com frequência. Então, é bem provável que na hora que vocês segmentarem o mercado de vocês, vocês vão olhar e vão falar, não, mas essa empresa é desse tamanho aqui? Pode ser. E aí, na primeira play que eu rodei, que foi coisa de... Eu acho que eu rodei com 7 ou 8 contas A, eu ainda usava muitas. 2 delas engajaram muito fortemente com a play, pediram proposta, ficaram negociando por um tempo. Uma dessas contas fechou, e aí poucos meses depois, porque eu não lembro se foi 2 ou 3 meses, mas é algo nesse sentido. Impressionante que uma vez que eu mostrei para a equipe comercial o valor que a gente conseguia tirar de Pipe Drive e de Salesforce, elas passaram a preencher o Pipe Drive de uma forma muito mais completa, digamos, levar mais a sério aquilo, porque é bastante comum você ter no Pipe ou no Salesforce aquela galera que tem taxa de conversão de 100%. Por quê? Porque preenche só o que converte. E aí você perde aquela camada de inteligência do porquê que a pessoa não converte, o que está acontecendo na jornada e afins. E uma coisa que você... Diga, Renzo, por favor. Marcelo, provavelmente, né, você deve ter encurtado o ciclo de vendas nesse processo, né? Porque era uma conta com ticket médio alto, que geralmente geraria aí mais de 6 meses, dependendo do tempo de interação por conta do segmento, você conseguiu encurtar, né, essa jornada, esse ciclo de venda com esse trabalho. Faz sentido o que eu falei? Faz sentido, com certeza. Não. Além de você conseguir encurtar, porque você vai rapidamente no decisor, você tem uma percepção melhor, digamos, de com quem você está falando, de quem vai ver valor naquela sua abordagem. Então, de fato, você demora menos a mostrar o valor do seu produto. E aí, gente, um ponto crucial de ABM é uma interação marketing e vendas mais eficiente. É muito comum, né, a gente ter uma luta entre marketing e vendas. Quando você parte para uma estrutura de ABM, você tem os dois trabalhando na mesma lógica. Você está impactando as pessoas com marketing e vendas o tempo todo. E aí você cria uma relação de irmandade, não de adversários. Então, nesse primeiro projeto, vendas percebia marketing como uma galera que ajudava no impacto dos clientes e marketing percebia vendas como alguém que era ali realmente para pegar aquele cliente que você gerou na comunicação e ir até o fim da negociação com eles. Então, gera uma interação e uma percepção de unidade muito grande entre as duas equipes. Nesse mesmo projeto, a gente teve uma quantidade de reuniões, se eu não me engano, até semelhante à quantidade de reuniões que havia no mês anterior, mas a gente teve mais reuniões do perfil A de cliente. E o perfil A de cliente, nesse projeto que eu rodei, ele tinha ticket médio 8 vezes maior do que os clientes que eram os clientes tradicionalmente impactados pelas meninas comerciais. Então, gente, não importa necessariamente você fazer 560 reuniões no mês. Importa você fazer aquelas reuniões que têm um impacto gigante no financeiro da sua empresa e que, de fato, se aquele cliente fechar, ele vai ficar contigo muito tempo, vai gerar bastante valor e vai gerar pouca demanda de atendimento, digamos. Foi um mês que a gente enviou mais proposta de valor A na história da empresa e o marketing produziu conteúdos muito mais relevantes para as contas. Marketing chegava para comerciais no começo da estratégia, antes dessa estratégia rodar, e falava assim, gente, sobre o que vocês estão precisando que a gente produza conteúdo esse mês? E numa lógica de ABM, você não tem dúvida. Você sabe qual é a dor que o seu tipo de cliente tem, você sabe exatamente que tipo de conteúdo o seu comercial ou a sua comercial vai estar precisando lá na frente na jornada. Então, você já vai produzir o conteúdo para que o seu gerente comercial, por exemplo, chegue na conta com um material super segmentado e de valor altíssimo para o seu possível cliente. Gente, falei pra caramba, account é um conteúdo muito denso, demora a explicar account.
Então, pode ser que tenha ficado algumas dúvidas aí. Se ficou, aproveitem o chat agora para falar com a gente e levem a sério essa estratégia de account que traz resultados maravilhosos para as contas onde ela é implementada. Tem o meu e-mail aqui, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. A Raíssa tem o e-mail dela também, aí pode disponibilizar para a galera. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre essa apresentação que a gente fez aqui hoje, falem com a gente. Beleza? Você é professor, né, Marcelo? Eu acredito que ficou muito claro, ficou muito fácil de entender um assunto tão complexo, né? Então, assim, vejo que no pessoal não teve muita dúvida, mas se ao longo também é muita informação, você compartilha muito conhecimento, então acho que demora um certo tempo também para digerir, processar. Eu acredito que as dúvidas muitas vezes acontecem quando você pega essa teoria e vai na prática. Né? Então, assim, pessoal, estamos à disposição. Se no momento que vocês forem implementar num trabalho de ABM, tiver dúvida, pode chamar a gente, adiciona o Marcelo no LinkedIn, vocês têm meu e-mail, também pode me adicionar no LinkedIn, que a gente está aqui à disposição para o que precisar, tá? Essa gravação, ela vai ser disponibilizada por e-mail, vocês podem olhar depois com calma, tá? E vou compartilhar também a apresentação do Marcelo. E aproveitando aí a oportunidade, né, o Marcelo vai estar com a gente na mentoria de B2B, tá? Então, a gente vai assim que acabar o evento, a gente vai lançar um processo seletivo. Já tem dúvida? Já vou passar aqui a dúvida. Um processo seletivo para selecionar as empresas com maior fit, para a gente criar uma turma coesa, com nivelamento bacana, focado em Growth B2B. Então, a gente vai passar desde gestão de time remoto, agile marketing, processo de experimentação, inbound marketing, outbound, account-based marketing, copywriting, funil, otimização de funil, métricas para size, métricas para retenção, aquisição, para vendas complexas e retenção de clientes. Vou compartilhar aqui a dúvida da Vitória. Ela falou que o conteúdo foi muito objetivo, muito claro, e ela tem a dificuldade de convencer o gestor de vendas sobre esse tipo de estratégia. Marcelo, dá algumas dicas de como ela pode convencer o gestor dela. Vitória, obrigado pelo elogio ao conteúdo. E em relação à sua dúvida, o que eu faria no seu caso? Eu tentaria entender, e aí foi como eu fiz na primeira vez que eu implementei a Account Based. Tenta entender qual é a realidade do seu time comercial hoje. Vou te dar um exemplo, parece bobeira, mas muitos do comercial não entendem muito toda essa estratégia, importância do copy, personalização. Perfeito, Vitória. É bem comum esse cenário. Vitória, tenta entender com o que a sua equipe comercial está gastando tempo. Esse é um excelente start. O meu primeiro projeto de ABM, as consultoras comerciais perdiam um tempo enorme de gerenciamento da demanda do cliente. Então, por exemplo, o cliente entrou, não tinha uma área de IS, por exemplo. O cliente entrou. Até o cliente realmente aprender a usar o produto e ficar demandando de forma constante, as comerciais tinham uma super tarefa de gestão de tempo ali, gestão de demanda do cliente. Essa era a minha realidade. E eu não sabia disso. Eu trabalhava no marketing de forma, digamos, alocada, e a empresa me deu certo espaço para analisar processo e propor mudança. Quando eu descobri isso, que era tipo 40% do tempo das meninas, eu fiquei desesperado. Falei, gente, a gente podia estar vendendo 40% mais. E aí, minha sugestão, esse passo 1 que a gente fez, faz o passo 1 antes de ter a estratégia toda aprovada. Pega os seus clientes, analisa tudo, analisa o mercado perto de você. Na hora que o seu gestor descobrir que tem 3 outras contas A que ele não conhece e que nunca foram abordadas pela sua equipe comercial, você vai conseguir rodar pelo menos um MVP dessa estratégia dentro da sua empresa. E uma vez que você roda o MVP de forma eficiente, você comprova valor e aí acabou. Não tem como. O que a Vitória falou, isso é muito comum, tá? Eu vejo várias pessoas de venda, CEO de startup, que já tentou fazer ABM e fala que a abordagem no LinkedIn, esse tipo de cold mail, não funciona. Eu falei, cara, não funciona porque você não sabe fazer, você está fazendo errado. Venda, a maioria das vezes, eles são muito ansiosos, então já quer direto ao ponto, você já vai na jugular do cara, sem antes mesmo saber se ele precisa da sua solução, sem se apresentar, sem antes se conectar. Então, algo que a gente também vem educando os nossos clientes, né? Porque a gente também tem um desafio, a gente botou para rodar alguns exemplos que o Marcelo deu aqui, foi com o time de venda. Então, ao mesmo tempo que marketing,
o time de marketing dessa empresa implementou essa play que a gente desenhou, o time de venda estava queimando cartucho ali no direto ao ponto. Então, assim, cara, o que nós alinhamos? Cara, vocês vão cuidar das contas A, B e C, até para poder não ter o marketing falar com a mesma conta que o CEO também está falando, por exemplo, ou venda está falando, e a gente cuida dessas aqui. E o nosso trabalho teve muito mais resultado de engajamento, interação, né, interesse em demonstração de produto do que do próprio CEO, porque já ia direto ao ponto. Então, assim, eu acredito que também, Vitória, vale a pena você lançar o desafio de fazer um teste AB. Beleza, faz aí uma ação direto ao ponto, e a gente vai fazer aqui pelo marketing ou comercial, eu não sei qual área que você trabalha, enfim, ou vou fazer aqui, vou fazer um MVP e eu vou seguir um pouco mais de estratégia, falar, primeiro me relacionar, me conectar, sabe, ver rapport, ver pontos em comum, para depois falar de produto, tá? Então, assim, eu da sua solução. Então, e mostra a diferença de resultado. Que com certeza, quando você trabalha com personalização, a chance de conversão, de interação é muito maior. Consegui responder? Nós conseguimos responder, Vitória? Pessoal, mais dúvidas? Vocês têm mais algum ponto que vocês queiram compartilhar aqui com a gente? A gente já passou bastante do tempo. Eu fui deixando você fluindo aí, porque bastante conteúdo denso. Eu falo pra caramba também. Problema de professor. Legal, ó. Ela falou aqui, tá contente, só falando o que tá pensando, beleza, valeu. Pessoal, obrigada mais uma vez. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar, tá? Que a gente está à disposição aí para trocar ideias. Pessoal, boa noite e amanhã tem mais. Amanhã o evento vai ser Growth para SaaS, né? Falando um pouco de métricas, então acho que vai ser assim, bastante interessante. Eu vou falar de métricas desde aquisição e também de retenção de cliente. Pessoal, obrigada, boa noite e até a próxima. Obrigado, gente. Boa noite.